E aí, gente, como é que vocês estão? Estou de volta. Essa é a gravação da quarta aula de aprofundamento em química, tá? Então, hoje é um fecho na matéria de mecânica quântica. A gente viu bastante coisa aprofundando em modelo de Bohr, depois a gente viu a ideia de dualidade onda-partícula tal. Na aula passada a gente já olhou para a equação de onda, para a interpretação dela e para a definição de orbital dentro desse sentido. E agora a gente fecha olhando para o que são os números quânticos e também a gente vai dar uma olhada na distribuição eletrônica, tá? Uma interpretação um pouquinho mais sofisticada da distribuição eletrônica, tá bom? Então, esse é o plano para a aula de hoje, tá? Aula 4. Vamos nessa, sem muita enrolação. Aqui eu quero começar com a distribuição eletrônica que a gente conhece. Eu acho que você, nessa altura do campeonato, sabe fazer uma distribuição eletrônica. Eu vou fazer do oxigênio. A distribuição eletrônica do oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Note que eu completei este orbital 1s com os dois elétrons que ele consegue, completei esse 2s e precisei só de 4 nesse 2p. Você se lembra que o orbital p consegue alojar até 6 elétrons, né? Pois bem, e aqui uma coisa que a gente já sabe fazer é definir quem é o número quântico principal, que é o número que aparece à frente do subnível, né? E o número quântico secundário, que está associado a qual subnível. E aí aqui uma memória, o subnível S está associado ao número quântico 0, secundário, o PA1, o DA2, o FA3 e assim por diante, tá? Bom, o fato é que deve existir um número quântico associado a esta ocupação do subnível. A gente tem que conseguir definir ela a partir de um ou dois números quânticos e é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos entender a ideia. O número que vai tratar dessa ocupação dos subníveis é o número quântico que a gente chama de magnético. E ele tem a letra M para ele. Se N é do número quântico principal, L é do secundário, o magnético é a letra M. Tá bom. Bom, o subnível S, ele aloja até 2 elétrons. Significa que ele tem um orbital só. E você lembra que é um orbital esferosimétrico que consegue alojar 2 elétrons. Aí o subnível P tem o PX, PY, PZ. Ele consegue armazenar um total de 6. 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse. 6. O subnível D consegue alojar 10. Né? 2, 4, 6, 8, 10. Por isso eu conheço a quantidade de orbitais de cada subnível. Tá? Bom, uma maneira de você reconhecer qual quadradinho está sendo preenchido é muito simples, né? A ideia é a seguinte: você numera estes orbitais da seguinte forma. O orbital do meio será o orbital 0. O do meio é o 0. E aí você consegue numerar os outros decrescendo a partir de 0 e subindo a partir de 0. Estava no 0 quando eu voltei 1, esse é o orbital de número quântico magnético menos 1. E se eu subir 1, esse é o de número quântico mais 1. Tá? E o mesmo acontece para este caso aqui, menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2. O que você deve perceber é que o número quântico magnético é sempre maior ou igual ao negativo do L, menor ou igual ao positivo de L. Note que aqui L igual a 2, aqui L igual a 1, L igual a 0. Isso não é acaso, na verdade isso aparece na matemática da coisa. Tá? Então, de novo, essa numeração também não é ao acaso. Né? Do jeito que eu mostrei, parece que é uma maneira simples, que a gente convencionou, mas na verdade o que aparece é esta continha que obriga o M estar entre esses números, por isso que a gente numera desse jeito. Tá? Bom, então agora a gente sabe numerar as caixinhas, basta saber onde que os elétrons vão ficar. Tá? Então o nosso problema é qual o número magnético de 2p4? Quer dizer, eu preciso distribuir os elétrons, 4 elétrons nessas caixinhas de alguma maneira. Tá? Então eu coloco o primeiro elétron
E aí, onde que eu coloco o segundo, né? Bom, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso colocar o segundo imediatamente ao lado do primeiro, mas isso tem um problema. Elétrons se repelem, tá? Então, é vantagem eu colocar o segundo elétron na segunda caixa separado do primeiro. Eu evito que eles fiquem próximos, tá? Fiz isso. Onde que eu coloco o terceiro? Bom, eu posso colocar aqui? Posso. Posso colocar aqui também? Posso, mas a configuração mais estável é quando eu coloco ele separado de todos os outros. Bom, esta regra em que primeiro eu coloco todos os elétrons com a orientação para cima primeiro e só depois eu só vou colocar o quarto com a orientação para baixo, depois de semi-preencher todos os orbitais, esta é a regra de Hund. Regra de Hund, tá? A regra de Hund, o mnemônico dela é como se fosse o preenchimento de um ônibus, né? Você não vai sentar do lado de ninguém a não ser que seja extremamente necessário, né? Então você só vai ficar do lado de alguém se você não tiver a opção de sentar sozinho. No caso do 2p4, o último elétron a ser colocado é um elétron que precisa ser vizinho do primeiro, então ele entra com a orientação para baixo. Tá? E aqui você tem que entender por que diabos eu estou falando de orientação. Deixa eu discutir uma coisa com você, que é o tal do spin. Essa orientação para cima e para baixo tem a ver com um número quântico chamado número de spin. E spin em inglês é giro. O spin é um pepino para professor te explicar. Por quê? Porque qual é a ideia que a gente tenta passar com o spin? A ideia do spin é como se o elétron estivesse girando, às vezes girando em um sentido, e às vezes girando no outro sentido. Tá? Então veja, meu dedão para cima, giro para cá, meu dedão para baixo, giro ao contrário. Quando uma carga gira, ela apresenta a propriedade magnética. É como então se fosse um elétron girando, se comportando como um pequeno ímã. Tá? Qual que é o problema dessa explicação? Ela é interessante porque ela te dá a noção de giro para um lado, giro para o outro. Você consegue entender por que isso é magnético, tem a ver com propriedades magnéticas, e por que um é para cima e outro é para baixo. Né? Então, assim, é suficiente para o nosso nível, mas ela tem problemas. Por quê? Primeiro que o elétron não é uma partícula. Você lembra dessa história? Elétron, na mecânica quântica, é tratado a partir de uma matemática ondulatória. Então, não tem partículas girando. Outra coisa, o elétron não se comporta exatamente como um ímã. Não é como se ele fosse um pequeno ímã girando, tá? Em movimento. Então, embora essa explicação sirva para você entender mais ou menos a ideia, ela é rasa. O que você precisa saber além disso? O que a gente faz quando a gente define massa? Massa é aquela grandeza dos corpos associada a você mensurar a inércia deles. Então, um elefante é difícil de ser acelerado com aplicação de força, diferente de uma bolinha de futebol, que tem massa menor, é mais fácil de acelerar ela. Massa é quantidade de inércia. Agora, uma coisa que acho que nenhum professor entrou no mérito é por que a massa se relaciona com quantidade de inércia. Ela é uma grandeza dos corpos, mas ela vem da onde? Entendeu? Ninguém entra muito nesse mérito. O spin é a mesma coisa. O spin é uma propriedade intrínseca da matéria, assim como a massa é. O spin existe, ele está lá, ele é mensurável, e a medida que tem a ver com spin é uma medida de campo magnético. No entanto, a gente não explica a origem dele, assim como a gente não explica direito a origem da massa. Entendeu? É uma propriedade intrínseca da matéria, cuja explicação vai além do nosso escopo. Tá? Então, vamos lá. Tem o spin para cima, que está associado a um campo magnético orientado nesse sentido, e tem um spin para baixo. Por que eu vou voltar para o slide, né? Por que você me obrigou
aqui, né? Por que quando a gente fez esse preenchimento, a gente foi preenchendo para cima, para cima, para cima e só depois um para baixo? Justamente porque os campos magnéticos tendem a terem a mesma orientação. Se eu faço isso, ó, eu tenho um campo para cima e dois para baixo. Isso é instável. O melhor dos mundos é primeiro distribuir tudo em um sentido, só depois distribuir no outro, tá? Beleza. Então a distribuição fica assim. Então a gente sabe que o 2p4, o 4 cai na primeira caixinha, portanto na caixa menos 1. Já sabemos, m-1. Agora a gente precisa dizer se ele é uma seta para cima ou uma seta para baixo. E aí, gente, existe a convenção da sua apostila, tá? O octa faz assim. O octa convenciona desse jeito, mas é uma convenção, tá? A seta para cima, o octa convenciona como sinal negativo, tá bom? O octa convenciona sinal seta para cima como negativo e seta para baixo como positivo. No entanto, o livro que eu uso de referência faz exatamente o contrário, tá? Então, qual que é o pepino? Você precisa dizer qual é a sua convenção, tá bom? Qual convenção você está usando? Daí você responde. Adotando seta para cima como menos meio e seta para baixo como mais meio, a resposta é tal. Entendeu? Você vai precisar mencionar isso porque a convenção muda de livro para livro, tá bom? Essa é a convenção do octa, mas o livro que eu uso já usa diferente. Então, pratique. Faça a distribuição eletrônica do ferro e consiga para mim todos os números quânticos. Entendeu? Faça a distribuição eletrônica, ache o último nível. Nesse último nível, faça para mim todos os números quânticos. Tentou? Espero que você tenha tentado. Então, ó, o gabarito é o seguinte: você faz a distribuição eletrônica, o último nível é o 3D8. Daí, 3D8 a gente vai quebrar ele nas informações que a gente vai tentar tirar. Primeiro, o número quântico principal é 3, porque é o número que aparece. E o quântico secundário é associado ao D, portanto 2. Você precisa se lembrar: S é 0, P é 1, D é 2, F é 3 e assim por diante, tá? Tem que ter na cabeça. Daí, na hora de matar o M, você precisa desenhar as caixinhas e distribuir. Vamos distribuir as setas para cima primeiro. A gente precisa distribuir 8. Regra de Hund. Primeiro você me preenche, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Distribuí todas as setas para cima, distribuí 5 elétrons. Agora faltam 3. 1, 2, 3. Perfeito. Então acabou aqui, ó. Acabou neste elétron aqui, que é o subnível magnético M igual a 0, né? Então tá aqui. Este é o último elétron e o M dele é igual a 0. Agora, qual que é o spin? Bom, a seta está para baixo, então o spin é o spin de seta para baixo. Eu convencionei isso, spin menos meio, seta para baixo, né? É meia seta, inclusive, tá? Não é uma seta inteira, porque é um elétron e o spin dele é fracionário, então uma meia seta, tá bom? Seta para baixo é convencionado mais meio, conforme o octa, mas em uma questão discursiva, eles não podem dar errado se você escrever convencionando isso e isso, é plenamente aceitável, tá bom? Bom, agora vamos discutir um pouco mais de distribuição eletrônica, agora entendendo a razão de ser daquele diagrama de diagonais, tá bom? Então, a explicação um pouco mais formal daquilo tem a ver com esse conceito de carga nuclear efetiva. Bom, a analogia é a seguinte: você tem uma lâmpada emitindo luz, só que tem um vidro cercando esta lâmpada. Então, o brilho que um observador enxerga é um brilho menor que a lâmpada de fato emite, porque este vidro está blindando a luz de chegar na sua plenitude ao observador. Bom, o que isso tem a ver com átomo? Um elétron mais externo, que é o nosso observador, ele sente duas coisas. Ele sente a atração do núcleo, só que esta atração não é sentida em sua totalidade, porque ele também sente repulsão dos demais elétrons que estão antes dele perto do núcleo.
Tá? Então, a maneira de a gente computar isso é considerar uma atração efetiva do núcleo, que é um pouco menor que a atração total que esse núcleo pode exercer. E por que efetiva? Porque a gente está tirando essa repulsão dos outros elétrons. É como se os outros elétrons fossem o vidro fosco que diminuem o brilho sentido do núcleo pelo elétron externo. Tá? Então a gente diz assim: os elétrons que estão mais próximos do núcleo, a gente diz que estão no caroço, eles blindam os elétrons mais externos, de tal forma que a atração efetiva que o elétron mais externo sente é menor que a atração máxima que esse núcleo pode realizar. Bem, aí desta ideia a gente consegue pensar nas energias dos orbitais. Tá? Então, aqui um esboço de como o orbital 2s e o 2p eles se comportam, e o que eu preciso que você note é que uma distância pequena, o 2s chega mais próximo do núcleo. Ó. O 2s ele se distribui mais próximo do núcleo, enquanto o 2p, embora ele tenha um pequeno salto aqui, ele se distribui mais distante do núcleo. Dizemos, portanto, que os orbitais 2s se aproximam mais do núcleo. Aí, numa palavra mais química, a gente diz que a penetração dos orbitais 2s no caroço, quer dizer, naqueles elétrons que blindam, é maior que a penetração do 2p. E essa regra é geral. Num mesmo nível, note que todos os níveis aqui são N, ó, N, sempre teremos essa regra. Os orbitais S penetrarão mais que o P, que o D e o F, né? Aqui, ó, aqui tá errado, é um F, tá? Inclusive vai estar errado nos slides seguintes. Bom, então a conclusão é a seguinte. A conclusão é que a estabilidade aumenta quando você está nos subníveis mais simples, tipo D, tipo P, né? Então, onde que o elétron prefere estar? No 2s ou no 2p? Qual que é mais estável? O 2s primeiro, só depois o 2p. Tá? Então, é assim que a gente tira aquela regra para você distribuir os elétrons das menores energias para as maiores, da penetração do orbital. E essa regra de penetração vale para a gente também concluir como distribuir nesses casos. Ó. O 3D, o 4P e o 5S têm penetrações parecidas, tá? Tem penetrações semelhantes. No entanto, como este nível é mais baixo, ele é mais estável em razão do nível mais baixo. Tá? Então, o desempate desses camaradas aqui, qual que é a semelhança entre eles? Esta soma de número quântico principal e secundário é ser idêntica. Né? O desempate está no menor nível. E aí surge o diagrama de diagonais. Né? O diagrama de diagonais ele aparece por conta da repulsão entre elétrons, né? Por conta dessa carga nuclear efetiva. Bom, aí você sabe como que o diagrama de diagonais é montado, eu espero que saiba. Precisa saber, tá? Agora, a gente descobriu que o diagrama de diagonais só faz sentido se tiver repulsão entre elétrons. Portanto, quando você tem uma distribuição eletrônica para hidrogenoide, você lembra o que é hidrogenoide? É um átomo com um único elétron, ó, só um elétron, apenas um. Então, se ele é hidrogenoide, não existe o problema da repulsão entre elétrons, porque só tem não existe elétron para ficar se repelindo. Portanto, não tem sentido você estabelecer uma diferença entre os orbitais 3s, 3p e 3d. Daí a gente descobre que as energias dos subníveis de um mesmo nível, 3s, 3p, 3d, na verdade tem a mesmíssima energia, porque não há repulsão entre os elétrons, não há efeito de blindagem.
E daí a gente conclui o seguinte: os orbitais de um mesmo nível, todos esses subníveis aqui, a gente chama eles de degenerados. Degenerados porque eles no fundo são a mesma coisa, no fundo tem a mesma energia, são todos equivalentes entre si. Tá? Então, os orbitais de hidrogenoides são degenerados, têm a mesma energia. Perfeito. Isso cai? Cai. Tá? Então, olha aí, questão para ingressar em 2018. Considere as proposições a respeito de valores em módulo da energia dos orbitais 2s e 2p. Aí ele diz que a energia do 2s é idêntica à do 2p para o átomo de hidrogênio. A resposta é verdade, porque hidrogênio é hidrogenoide e 2s tem a mesma energia que 2p, porque os orbitais do mesmo nível são degenerados. Então, beleza. Aí, na 2, ele diz que a energia do 2s é igual ao do 2p para o átomo de hélio carregado com uma positiva. É o hélio 2 positivo. E isso é verdade, porque este cara é um hidrogenoide, só tem um único elétron. É um hidrogenoide, ó. Só tem um único mísero elétron e por isso tem seus orbitais, seus subníveis do nível 2, todos com a mesma energia. E aí a 3 você tem que tomar um cuidado, ele diz que o módulo da energia do 2s é maior que o módulo da energia do 2p. Isso é verdade, só que você às vezes se confunde com essa ideia do módulo, tá? Então você tem que lembrar que a energia nos orbitais ela é toda negativa, A energia do 2s é menor em número, né? Sei lá, por exemplo, menos 20, e a do 2p é, por exemplo, menos 18, tá? O que isso representa? Mostra que o 2s ele é mais estável, tem a energia mais baixa. No entanto, em módulo, o módulo da energia do 2s é 20 e o módulo da energia do 2p é 18. É o número positivo, né? É exatamente a distância até zero. Portanto, sim, o módulo do 2s é maior que o módulo do E2p. Não quer dizer que a gente sabe que a energia do 2s é mais baixa, porque ele é mais estável, só que ela é mais negativa, e por isso quando você tira o módulo é maior. Tá? Então, nessa questão, as 3 alternativas eram corretas. Bom, para ingressar em 1998, olha que interessante. A assinale errada. Os íons hélio+, lítio 2+, berílio 2+, no estado gasoso são exemplos de hidrogenoides. Sim, são exemplos de hidrogenoides. Ele diz que no átomo de hidrogênio os orbitais 3s e 3p 3d têm a mesma energia. Sim, porque é um hidrogenoide e por isso os orbitais são degenerados. No átomo de carbono, os orbitais 3s, 3p, 3d têm valores de energia diferentes. Sim, por conta da blindagem. D. A densidade de probabilidade de encontrar um elétron no átomo de hidrogênio no orbital 2p é nula num plano que passa pelo núcleo. Isso é falso, porque o orbital 2p ele é esferossimétrico, né? O orbital 2p é uma esfera. Ele falou 2p? Então na verdade é correto, desculpa, 2p. O 2s que é esferossimétrico, né? Mas o 2p, você tem que lembrar que eles são aqueles halteres, né? Olha aqueles halteres. E o plano nodal do orbital 2p é um plano aqui, que passa pelo centro. Então, verdade, come bola aqui, 2p, isso é verdade. E a letra E. As frequências das radiações emitidas pelo íon hélio+, são iguais às emitidas do hidrogênio. Jamais. Senão, aquele diagrama de linhas de emissão do hidrogênio e do hélio seriam idênticas e a gente sabe que cada elemento tem o seu. E outra coisa é que a energia do enésimo nível é menos E², 13,6 elétrons-volt sobre N ao quadrado, né? N ao quadrado. Então, a do hélio, para hélio, Z igual a 2. E para o hidrogênio, Z igual a 1. Então, as energias dos orbitais são drasticamente diferentes. São diferentes em um fator de 4 vezes, né? Então, as frequências associadas a saltos entre orbitais
não são as mesmas e, por consequência, as frequências das radiações não são as mesmas também, tá? Bom, uma última questão para eu resolver, que eu resolvi em sala. Assinale qual das afirmações é errada a respeito de um átomo neutro cuja configuração é essa. E se você percebe bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Ele está 1s2, 2s2, 2p5, 3s1. O estado natural dele, né, seria 1s2, 2s2, 2p6. Esse seria o fundamental. Mas o que aconteceu? Um dos elétrons que estava em p6 foi excitado até 3s1. Tá? Bom, ele diz, o átomo não está na mais estável. Verdade, a mais estável seria p6. Ele diz que o átomo emite radiação ao passar para um S2, 2S2, 2P6. Verdade, porque ele vai para uma configuração mais estável. Aí a letra C é absurda, né? O átomo deve receber energia para chegar nessa configuração. Jamais, é justamente o contrário. Ele deve emitir. Aqui ele diz que os orbitais 1s e 2s estão completamente preenchidos. Com certeza, porque eles têm ambos dois elétrons, né? Estão cheios. E daí ele diz que na configuração mais estável o átomo é paramagnético. Isso é verdade e é o último ponto da aula de hoje, que é paramagnetismo e diamagnetismo. Paramagnetismo e diamagnetismo. Tá, diamagnetismo. Bom, paramagnetismo, gente, é quando você tem um elemento químico e ele sofre atração por ímã, atração por campo magnético. Atração por campo magnético, tá? É isso que é um átomo paramagnético. E o que tem que acontecer para um átomo ser paramagnético? Ele precisa ter elétrons desemparelhados, ou seja, precisa ter isso aqui, ó. Ele precisa ter orbitais em que existe apenas um elétron com spin sozinho, tá? São elétrons desemparelhados. Isso gera paramagnetismo, desemparelhados. Quando você tem elétron desemparelhado, você tem um spin resultante aqui, e isso torna aquela espécie sujeita a ser atraída por campo magnético. Agora, diamagnetismo é justamente o oposto, é quando tem repulsão por campo magnético. Aí uma maneira de se decorar isso é lembrar de diabo. Ai meu Deus, não acredito, né? Vai me dar aula de capeta. O que tem a ver diabo com diamagnetismo? É o prefixo dia. Dia de diabo traz a ideia de aquele que afasta, aquele que separa, tá? Diamagnetismo é aquilo que se separa de campo magnético, que se afasta, que não tem afinidade. E isso vai acontecer quando você tiver todos os elétrons emparelhados, todos. Tá? Quando você tiver todos emparelhados, ó, emparelhados. Quando você tem este caso, então apresenta diamagnetismo, tá bom? Bom, então a resposta da pergunta é correta. Afinal de contas, existe sim elétron desemparelhado, notadamente em P5 existe um, né? Em P5 você tem essa configuração aqui e em 3s1 você tem um carinha desemparelhado aqui, né? Esse aqui é o 2p5, esse aqui é o 3s1. Então sim, é paramagnético, tá bom? Ainda sobra uma questão para você gastar um pouco de fosfato pensando nela, uma questão complicada e tal, mas vale a pena fazer. Mostra que você realmente dominou a ideia de distribuição eletrônica, tá? É o que tem de mais sofisticado para cobrar. E é isso, gente. Encerramos aqui nosso ciclo de aprofundamento em mecânica quântica. As próximas aulas serão de geometria, serão de ligação iônica, onde eu vou falar de entalpia de rede, e a próxima, que foi a última que eu dei até agora,
Foi uma aula de ligação covalente em que a gente discutiu carga formal, número de oxidação e ressonância. Tá bom? Então, forte abraço, espero ter contribuído aí com o teu estudo. Até mais.